Pessoal, é um prazer estar aqui mais um dia para fazer algumas reflexões acerca do nosso Evangelho. Um prazer também participar desse programa que é o da Noêmia de Quadros. E aqui hoje a gente vai fazer algumas reflexões a respeito do capítulo 13 do Evangelho, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E a gente vai falar sobre um tema bem pertinente e muito importante para nós espíritas, para toda a humanidade, né? Mas a gente vai parar para refletir alguns tópicos, né? Que a benfeitora e o espírito amigo comenta no Evangelho. Então, primeiramente eu queria iniciar com uma prece, né? Elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais, toda espiritualidade amiga que sempre está nos amparando, pedindo agora a proteção e para que essas reflexões do dia de hoje, que elas penetrem o nosso íntimo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, antes de nós entrarmos no tema do dia, né, a gente vai refletir primeiro sobre os acontecimentos da vida, né? Se a gente parar um minuto para refletir, veremos que a todo momento surgem desafios. Basta um instante de reflexão, né, para a gente listar uma série de dificuldades que nos aparecem no dia a dia. Então, eu peguei lá da pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 132, onde Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação, né? Então, a pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Aí os espíritos vão responder, né? Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, né? Definir da existência corpórea. Nisto é que conseguiu esta expiação, a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para uma obra geral, ele próprio se adianta, né? Então, aqui nesse trecho, né, concorrendo para uma obra geral. Então, é a caridade, é a fraternidade, nós ajudarmos uns aos outros, cooperando na evolução da nossa encarnação. Aí, continuando, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. É assim que, por uma lei admirável à sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza, né? Então, essa fraternidade universal, solidariedade, né? Então, aí que nós tiramos um trecho bem importante que, né, em bom português, é ajudando uns aos outros que avançamos na nossa jornada evolutiva. Agora aqui, introduzindo no nosso tema do dia aqui, a caridade material e moral, né? Lembrando lá do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no item 9, a irmã Rosália, ela vai começar com a seguinte mensagem: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros
o que quereríamos eles nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais por pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava, né? Então, a respeito da subsistência, dessa falta ali material, do alimento, do mantimentos básicos ali para a sobrevivência, né? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 707, Kardec pergunta: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cercas a abundância? A que deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, né? Que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Então, essa falta que ela coloca ali, as miseráveis crianças a quem tudo faltava, se atribui, né, ao egoísmo dos homens, né? A miséria é uma criação dos homens. A pobreza em si é um recurso pedagógico utilizado por Deus para nos educar. Agora, a miséria é uma criação do homem, né? Nenhum ser encarna na Terra para morrer de fome. Ele pode sofrer as vicissitudes, ali a pobreza, né? Com um meio educativo. Mas o ser chegar a morrer de fome é realmente uma criação, o egoísmo dos homens. Aí ela continua advertindo ali a benfeitora: ricos, pensai nisto um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes, dai para que Deus um dia vos retribua bem, o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso, né? Então, aqui, para trazer um exemplo dessa, né, desse último trecho que ela comenta aqui, eu trouxe lá das Crônicas de Além Túmulo, né, a desencarnação de Allan Kardec, do capítulo 21, O Grande Missionário, né? Então, eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre esse trecho ali da benfeitora. Conta-se que logo após a sua desencarnação, quando o corpo ainda não havia deixado ao Père Lachaise, não sei se a pronúncia está correta, mas para descansar à sombra do dolmen dos seus valorosos antepassados, uma multidão de espíritos veio saudar o mestre no limiar do sepulcro. Eram antigos amigos do povo, seres infelizes que ele havia consolado e redimido com suas ações prestigiosas, né? Então, ali, esse trecho é realmente o que a benfeitora cita no Evangelho, né? No desencarne do Allan Kardec. Ele estava rodeado de espíritos amigos, de seres infelizes que ele havia consolado durante a sua encarnação, né? Aqui também, ao final dessa reflexão, eu vou deixar um vídeo. Eu iria contar a história para vocês, mas eu acho que nada melhor do que ele, que é o Chico Xavier, ele comentar a história do caso Valéria, né? Uma moça que sofria um tipo de paralisia. É uma história lindíssima, emocionante, que vale a pena assistir o vídeo, onde ele conta também mais mostra mais exemplos tanto da caridade material quanto da caridade moral, né? O bem que fazemos nunca se perde, sempre somos beneficiados por eles, né? Como diz Aniceto na obra Os Mensageiros: todo aquele que opere e coopere do espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei, né? Então, todo aquele bem, toda aquela caridade que a gente exerce, ela sempre
volta, né? Esse bem que a gente faz nunca se perde, né? Porém, aqui no Evangelho, a irmã, ela traz um pequeno recado, ela adverte, né, nos adverte a respeito de como a gente deve fazer essa caridade, principalmente a material, né, ela comenta assim: tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Então, nós temos que prestar muito bem atenção em como nós vamos dar essa caridade, como nós vamos exercer essa caridade, tanto material como moral, né? Lá no trecho da Revista Espírita, de janeiro de 1863, mensagem do Espírito de Sanson, ele comenta, ele traz para nós um seguinte comentário: que a vossa mão alivie e cure, mas também, um conselho, né? Que a vossa mão alivie e cure, mas também possa a voz do coração apresentar delicadamente o óbolo, a esmola, que penosamente pode ferir o amor próprio do homem bem educado. É preciso dar, repito, mas saber dar, né? Deus, o dispensador de tudo, esconde os seus tesouros, as suas espigas, as suas flores e os seus frutos. Contudo, os seus dons, que secreta e laboriosamente germinam na seiva do tronco e da haste, nos chegam sem que sintamos a mão que os dispersou. Fazeis como Deus, imitai-o e sereis abençoados, né? Ter sempre o cuidado de ocultar ao máximo. Então, agora fechando, né, aqui a parte da caridade material, e agora a gente vai abrir os comentários para a caridade moral, né? Aí vamos ler um trecho do Evangelho para nós já introduzirmos aqui nessa parte de hoje. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se, né? Então, já assim, se a gente parar para pensar um pouco, é realmente mais difícil a caridade moral. Mas assim, vocês sabem o que é moral, né? Qual é a definição de moral? Então, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 629, que definição se pode dar da moral? A moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, né? Porque não cumpre a lei de Deus. Porque então cumpre a lei de Deus, né? Então, é um interesse geral, né? Você, digamos, uma regra do espírito, né? Você seguir as leis de Deus, não ter somente o interesse pessoal nas suas ações e pensar sempre no próximo, né? Voltando ali pro Evangelho, a caridade moral consiste em se suportarem uma às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados, né? Então, assim, vamos deixar bem definido. Caridade material é você compartilhar, né? Você vai fazer um compartilhamento. E a caridade moral, realmente nós vamos dar algo de nós mesmos, né? Continuando ali no Evangelho, grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, né? Ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo. Constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade.
porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral, né? Ali no item 10, continuando, meus amigos, já ouvi de vós a se perguntarem como podereis fazer a caridade se muitas vezes não possuo nem mesmo o necessário? De mil maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia, por palavras, dando os vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar o nome do Altíssimo, né? Sendo assim, se nós orarmos pela manhã pelos que sofrem, se passarmos o dia tentando pelo menos não dar importância ao mau proceder do próximo, e ao se deitar nós orarmos novamente pelos desafortunados, teremos aí passado o dia praticando a caridade moral, né? Ali no Evangelho continuando. Lembrai-vos de que tudo o que já tenho dito, tende presente sempre, que repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro, e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra. Olha, esse trecho é muito enfatizante ali. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, agora eu tenho de implorar auxílio, né? Então, veja, um irmão que ela, na sua encarnação, auxiliou, agora lá depois do desencarne, ela encontrou, né, com esse espírito, e agora ela implora por auxílio. Então, é muito importante a gente praticar a caridade tanto material como moral, né? Continuando ali. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estáis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-la no mundo dos espíritos? Dizem outros dentre vós, ora, somos tão numerosos na terra, que Deus não nos pode ver a todos, né? Essa dúvida, então, é fruto da nossa incredulidade, né? De não confiar na divindade, em Deus. Escutai bem isso, meus amigos, quando estáis no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os milhões de grãos de areias que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus, ele vos deixa usar do livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência, né? E por que a benfeitora está falando de consciência? Por que ela está nos trazendo? Então, vamos ler aqui um pequeno trecho. Escutai-a, né? Escutai a consciência, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Então se cala. Ficai certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a e com frequência vos achareis consolados com o conselho que delas houverdes recebido, né? Então, aqui já passando mais para o final da nossa reflexão do dia, vamos para uma breve conclusão, né? Para concluirmos, né, essa exposição, é importante perceber que os dois itens que compõem esse subtítulo, a caridade material e a caridade moral, trazem a mesma advertência.
Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereremos que nos fizessem eles, né? Aí ali continuando um comentário de um espírito protetor. Meus amigos, a cada regimento novo, o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa esta máxima do Cristo. Amai-vos uns aos outros, observai esse preceito. Reuni-vos todos em torno dessa bandeira e terei ventura e consolação. Um espírito protetor, Leão 1860, né? Não é questão apenas de ser repetitivo ali, né? Ele enfatiza bem essa parte que é amai-vos uns aos outros, né? Façamos aos outros o que quereríamos que eles nos fizessem eles. Então, eu acho que vale a nossa reflexão. A gente pode todo dia tentar um pouquinho mais praticar, né? Principalmente, eu acredito que é a mais difícil, né? Como ali falou, que a gente menos exerce a caridade moral. Mas, assim, eu encerro aqui a exposição de hoje. E agora vamos assistir esse lindo vídeo, emocionante história que o Chico conta, muito emocionado, a respeito da Valéria. Ô Chico, me conte uma coisa. Existirá algum significado especial no nome de Jesus? Você poderia citar, assim, para todos nós, um fato pessoal do seu conhecimento? Eu peço licença para contar alguma coisa a respeito. Aí, por volta de 1953 até 59, quando mudamos para Uberaba, nós sempre, desde muitos anos, fazíamos assistência. Uma assistência carinhosa de levar uma oração, ou a expressão de fraternidade a doentes, a necessitados. Quando uma senhora nos pediu para visitar a irmã dela, que tinha se tornado hemiplégica e muda, a moça de uns 40 anos, chamava-se Valéria. Então fomos a primeira vez, nós fazíamos sempre aos sábados. Então íamos visitar Valéria, levávamos um pedaço de bolo, algumas balas, isso que se dá a uma criança, porque a gente não podia fazer mais. Mas visitávamos Valéria com muito carinho, e eram diversas casas, e Valéria estava numa delas. A irmã dela chamava-se Dona Laura. A casa se erguia no lugar onde, em Pedro Leopoldo, se construiu o recinto das exposições pecuárias. Eu estou explicando porque alguém na minha cidade poderá perguntar onde estava esta casa. Estava no lugar onde está hoje o recinto das exposições pecuárias. Então visitávamos todos os sábados. Durante uns 6 anos visitávamos Valéria e levávamos uma prece. Ela guardava um pedaço de bolo debaixo do travesseiro. A irmã dela, a dona da casa, muito distinta, muito amiga, nos recebia com muito carinho. No sábado eu fazia a prece. No outro sábado, um outro amigo fazia a prece. No outro, uma senhora fazia a prece. E assim estávamos há uns 6 anos, quando Valéria foi acometida por uma gripe uma gripe pneumônica muito séria, e Dona Laura chamou o médico avisou que ela estava às portas de uma pneumonia, e a pneumonia se manifestou. A pneumonia se manifestou e nós chegamos no sábado, ela estava muito abatida, e toda vez que nós íamos, eu falava: Valéria, agora você fala Deus. Ela lutava muito para falar, porque ela entendia tudo, mas não conseguia. Eu falava: fala assim, Jesus, Valéria. Ela fazia força,
mas a língua enrolava e ela não conseguia. Mas isso se repetiu durante mais de 6 anos. Mas nesse sábado da pneumonia, eu falei, dona Laura, ela está com febre muito alta. O que diz o médico? Não, o médico está tratando, já deu bastante esses antibióticos e ela está bem medicada. Eu falei assim, tá bem, então agora em vez de virmos ao sábado, viremos todo dia. Vimos todo dia, mas ela sempre piorando. Então no sábado, no último sábado, depois que fizemos a prece, eu falei, Valéria, fala Jesus, fala Deus. Ela, mas não falava. Eu falei, Valéria, Jesus andou no mundo, curou tanta gente, tantos iam buscá-lo nas estradas, ou na casa onde ele permanecia, e pedia a ele a graça da melhora ou da cura, e foram curados. Lembra de Jesus andando, e você caminhando, embora você não esteja caminhando há tantos anos, lembre de você caminhando e chegando aos pés dele dizendo, Jesus, fala Jesus. Aí ela falou, Zozuzo, Zozuzo. Eu falei, meu Deus, mas que alegria. Valéria falou o nome de Jesus. Mas que coisa maravilhosa. Dona Laura, venha cá para a senhora. Mas os anos rolaram. Os anos passaram. Eu mudei para Uberaba. E em 76 eu fui vítima de um infarte. Um infarte que me levou, o médico então me hospitalizou em casa. Disse assim, não, você pode conturbar o ambiente do hospital com visitas, é melhor você ficar hospitalizado em casa. A porta do quarto ficará com acesso apenas a essa senhora que é enfermeira. É uma senhora que está conosco, de nome Dona Dinorá Fabiano. Então, Dona Dinorá é que entrava, era a única pessoa que entrava, para ficar 20 dias mais ou menos imóvel. E eu fiquei. Mas isso não impedia que os espíritos me visitassem. Então, muitos amigos desencarnados de Pedro Leopoldo, de Uberaba, entravam assim, à tarde ou à noite, entravam e eu conversava em voz alta. Eu falei, Dona Dinorá, quando a senhora me encontrar falando sozinho, a senhora não se impressione. Eu estou conversando com alguém. Ela falou, não, eu compreendo. Ficou naquilo, não é? E uma tarde entrou uma moça muito bonita no quarto e tinha sempre uma cadeira perto da cama. Ela entrou, eu falei, pode fazer o favor, pode sentar, mas falei em voz alta. Ela falou, se você não está me conhecendo, eu falei, olha, a senhora vai me perdoar, eu tenho andado doente, com problema circulatório, e eu estou com a memória estragada, eu não estou me lembrando, mas era uma desculpa, é porque eu não estava reconhecendo mesmo. Então ela falou assim, mas nós somos amigos, eu quero tão bem a você. Uma moça morena, muito bonita. Aí eu falei, olha, eu não posso, assim de momento, fazer muito esforço de memória, porque o médico me recomendou repouso mental. Também a senhora faz o favor de dizer o nome. Ela falou assim, não, eu não vou dizer, eu quero ver se você lembra. Eu falei, ela assim, eu sou uma das suas amizades de Pedro Leopoldo. Eu falei assim, então a senhora pode falar, se a senhora falar Maria ou Alice, eu conheço tantas, então falo o sobrenome da família, porque pela família eu vou saber. Ela falou assim, não, eu não vou falar, eu vou falar um nome só. Quando eu falar, você vai lembrar de quem é que eu sou. Eu falei, então a senhora faz o favor, fale o nome que a senhora quer falar. Ela falou assim, Zozuzo. Eu falei, meu Deus, é Valéria, meu Deus. Ela foi Valéria, como você está bonita. Eu não mereço.
agradeço a sua visita. Eu disse, não, mas eu vim lembrar os nossos sábados, em que nós orávamos tanto. Eu lembrei da última palavra e vim te trazer confiança em Jesus. E pôs a mão no meu peito e a dor desapareceu. Então isso para mim, eu acho que o nome de Jesus é tão grande que remove os nossos obstáculos orgânicos. Eu estou com uma angina que ficou como sendo uma herança do infarto, mas uma angina muito bem controlada. Eu sigo as instruções médicas, as instruções dos amigos espirituais, me abstenho de tudo aquilo que eu não posso usufruir, de modo que eu, graças a Deus, estou, vamos dizer, eu estou doente, mas estou são. Se alguém puder compreender. Quero agradecer a oportunidade e fazer uma prece de encerramento e logo passamos para o vídeo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja.